programa é um oferecimento Huawei, no Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso programa em que a gente conversa com pessoas interessantes, com pessoas importantes do mercado de telecomunicações, do mercado de TICs, especificamente pelo nossa pauta de hoje, para falar sobre assuntos que são relevantes para a nossa indústria. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante e que é um tema recorrente aí nos debates que a gente faz sobre políticas públicas, sobre regulação, sobre prioridades do Brasil, que é políticas para transformação digital. Não é a primeira vez que o Brasil discute de maneira mais aprofundada esse tema. A gente sabe que já houve uma estratégia nacional de transformação digital editada em 2018. É um tema recorrente nos painéis, nos debates setoriais, nos grandes eventos e encontros da indústria, mas que teve, no final do ano passado, uma novidade importante, que foi a publicação do decreto 12.308, decreto esse que cria um comitê interministerial para cuidar da agenda de transformação digital. Tem um contexto por trás desse decreto que a gente vai discutir no programa de hoje, mas o mais importante é que essa é uma tentativa de tentar botar ordem, botar rumo e botar foco nas discussões sobre a transformação digital no Brasil, sobre as políticas de transformação digital, considerando que é inegável que todo mundo entende a relevância e a importância de uma agenda digital para a economia, para a sociedade, para produtividade, para o desenvolvimento do Brasil. Só que muitas vezes isso é feito de maneira voluntariosa ou de maneira descoordenada entre diferentes órgãos do governo. A Teletime mesmo fez uma matéria no começo do governo Lula, mostrando que já havia ali, naquela ocasião, 14 órgãos diferentes cuidando da agenda digital dentro do governo. Desde então, a quantidade de secretarias e órgãos específicos aumentou, são hoje em torno aí de 19 órgãos diferentes que estão cuidando da agenda digital. Agora, o que todos eles estão fazendo em comum? Qual é o objetivo de todos eles? E tudo isso faz parte desse debate que a gente vai ter. E para isso a gente convidou duas pessoas especiais que estão acompanhando isso muito de perto, estão na linha de frente dessas discussões. Uma delas é o meu amigo Atílio Rulli. Atílio é vice-presidente de assuntos institucionais da Huawei Latinoamérica. Atílio, obrigado pela presença aqui com a gente para discutir esse tema. Também é integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, obrigado pela sua participação aqui com a gente, Atílio. Eu que agradeço, Samuel, pelo convite. É um prazer aí bater esse papo com vocês, hein? Legal, e o nosso outro participante é o Sérgio Sgobi. O Sérgio é diretor de assuntos regulatórios e institucionais da Brascom, uma das associações que está liderando aí o debate hoje sobre essa agenda digital no Brasil. O Sérgio também acompanhando de perto essas políticas públicas e a Brascom fazendo um trabalho relevante que a gente vai discutir aqui também, que de alguma maneira inspirou, né, e motivou essas ações que estão sendo tomadas pelo governo. Sérgio, também obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Samuel, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, dividindo tela com meu amigo Atílio Rulli, que em várias oportunidades a gente já dividiu palco, já dividiu ações, dividiu reuniões, então estar aqui com ele aqui vai ser um prazer e acho que a gente pode contribuir para esse debate que está sendo proposto sobre a transformação digital. É isso, a ideia foi aqui já fazer uma dupla de área já entrosada para não ter que fazer um treinamento prévio aqui. A gente sabe que vocês têm uma agenda comum em alguns pontos, claro que em outros pontos talvez algumas divergências pontuais, mas o importante é que todo mundo tem o mesmo propósito. E vamos começar justamente discutindo isso. Atílio, queria que você começasse com uma reflexão sobre esse tema e o Sérgio pode entrar na sequência. A gente está vendo essa pauta da agenda digital para a transformação da economia cada vez mais relevante em diversos setores, né, em diversos setores produtivos brasileiros, mas também a gente tem já uma clareza de que sem uma ação do Estado, uma ação do governo, vai ser difícil a gente conseguir fazer com que essa agenda ande. Como é que vocês colocariam hoje o estágio atual do desenvolvimento dessas políticas, pensando em transformação digital no Brasil? Qual que é a avaliação que vocês fazem no momento que a gente chega hoje, Atílio? Eu diria, o Brasil, ele, de um ano e meio para cá, né, de quando foi criado o Conselhão e a nossa comissão específica, que foi a última comissão a ser criada, né, a Comissão de Tecnologia da Informação e Transformação Digital,
se reuniu com os seus coordenadores e a comissão expandida. Começamos a discutir sobre isso. Nós, antes de analisarmos o Brasil, nós fizemos uma visão de mundo, né? Tem vários representantes de multinacionais e empresas nacionais nesse grupo, e a percepção é que os países mais avançados na parte digitalmente falando, em economia digital, eles tinham programas, cada um com seu nome, né? Nação Digital, ou Digital País X, Digital País Y, e isso é algo em comum de países em desenvolvimento avançado nesse setor. O Brasil tem hoje um índice de maturidade bem razoável na parte do digital, mas com uma falta de uma visão holística e de uma gestão centralizada. Esse foi um dos trabalhos que nós fizemos desde o começo. A maturidade, de novo, indo na sua pergunta, é alta. Nós temos hoje serviços de governo digital como sendo o segundo melhor do mundo, maior quantidade de acessos por população. Porém, como você mesmo falou na abertura, nós temos aproximadamente 19 áreas cuidando do digital. E isso, você pode ter uma transpiração, tanto de duplicação de esforços, como na falta de economicidade em compras públicas consolidadas, em visões de médio e longo prazo estratégicas que sejam comuns para várias verticais, como saúde, educação, segurança pública, enfim. Então, mas o caminho está indo muito bem, e eu diria, de novo, né, depois desse pouco mais de 1 ano e meio de trabalho do Conselhão, com a ajuda da Brascom, do meu amigo Sgobi e outros grandes expoentes que tem na Brascom, representando a área de TIC como um todo, e a parte estendida, que eu acho que o Sgobi vai complementar com o que foi estendido, do que nós chamamos desse plano Brasil Digital 2030 a mais. A tendência é que esse amadurecimento seja acelerado com as ações que foram feitas no curto prazo, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e com as perspectivas de curto e médio para frente. Tá? Legal, Sérgio, queria ouvir do seu lado o diagnóstico, como é que você acha que a gente se encontra hoje diante das necessidades, como o Atílio falou, né, foram colocadas muitas dessas prioridades, foram elencadas ali no plano Brasil 2030. Eu te peço, inclusive, para detalhar um pouco mais esse plano, para as pessoas que estão nos assistindo e não entendem direito qual que é a importância, qual que é a relevância desse projeto que a Brascom encabeçou, mas o seu diagnóstico, de uma maneira geral, diante de tudo que vocês já haviam diagnosticado. Perfeito. A primeira questão que eu queria colocar aqui, e eu queria voltar à sua provocação, que hoje existem 19 órgãos dentro do governo. Aproximadamente, tá? Pode ser que eu esteja impreciso aí nos números, porque cada hora surge uma secretaria digital de alguma coisa nova, então não sei se está nesse número mesmo. Mas a constatação a partir desse número, que pode ser para mais ou para menos, né, é a questão do seguinte, que é uma provocação que eu faço à reflexão. Qual é o recurso mais escasso em todos os governos? E eu estou colocando isso no plural, governos, em todas as instâncias, municipais, estaduais e federal. Faço essa pausa aqui para a gente refletir. Mas, na minha visão, o recurso mais escasso em todos os governos se chama coordenação, que é você pegar todos os esforços, todos os recursos e canalizar a um objetivo. E a hora que eu tenho uma pulverização disso, não importa o número, apesar dos projetos serem bons, terem seus méritos, eles darem até resultados, eles não alcançam escala, não produzem os resultados efetivos que a sociedade requer, né? E parece, no senso comum, que nada foi feito. O mérito do projeto que foi apresentado pelo Conselhão, que a Brascom teve o mérito de organizar as ideias, foi esse, de que
através do Conselhão e depois com a publicação do decreto pelo presidente Lula, ele pôs uma instância de coordenação a essas ações do governo. É isso. Então, ele colocou essa governança nesse decreto. Ainda que seja na figura de um comitê, e não de uma secretaria ou de um ministério específico, né? O que a gente tem nesse momento é um comitê, né? É um comitê. Mas que, se você olhar nas instâncias do executivo, né, em ações pregressas do executivo, você vai ver que os ministérios foram criados a partir dessa ação específica que foi criada como um comitê, virou uma coordenação, uma secretaria e, em determinado momento, virou um ministério. O exemplo do Ministério da Micro e Pequena Empresa, que era um departamento dentro do MDIC, foi se estruturando ao longo do processo e hoje tem o status e a operacionalização de um ministério. Então, nesse sentido, é que tem mérito essa ação para coordenar o que o governo pode fazer. Mas aí você pode falar, mas é só o governo? É que o governo, no caso brasileiro, pela centralidade da política, né? Quer dizer, o governo, pela nossa cultura mesmo, o governo é o indutor. A hora que ele induz, a hora que ele mostra o caminho, ele aponta a direção, o setor privado vai atrás, né? Porque olha que ali tem um caminho a ser perseguido. Então, o mérito dessa ação feita pelo Conselhão e pelo Executivo Federal é nesse sentido, de estabelecer uma instância de governança. Detalhando um pouco a questão do plano, ele olha, né, ele tem o nome Plano Brasil Digital 2030+, e o mais é proposital, é para olhar para depois de 2030, porque 2030 está aí já há 5 anos, né? Quer dizer, é um prazo muito curto para essa transformação que está sendo proposta. Então, é um plano que não é de governo, é um plano que é de Estado, é uma mudança de mentalidade para que o Brasil chegue em instâncias, em situações diferentes do que ele tem hoje. E aí nós temos referenciais, se a gente olhar na nossa história recente, de ações similares. Se você pegar toda a pujança que o agro brasileiro tem, você vai reportar a criação da Embrapa. E depois de todas as suas criações, das Embrapas, né, estaduais, que, através de pesquisa, desenvolvimento, ciência aplicada, desenvolveram a agricultura nacional, chegando a ser líder hoje em açúcar, laranja, café, né, biocombustíveis e assim por diante. Então, né, outro exemplo, a própria Embraer. A Embraer é outro exemplo a ser seguido nesse. Não vou ficar aqui relembrando a história, mas todo mundo sabe o sucesso, e a terceira companhia produtora de aviões, que é o estado da arte em tecnologia. Então, a gente tem aonde se referendar. E o plano, ele tem esse objetivo, com 6 pilares de infraestrutura, pilares de capacitação, pilares de ciência e tecnologia, né, de ambiente de negócios, para que ele, através desses pilares, crie indicadores, porque é um plano, a gente tem que olhar as ações, medir as ações, corrigir os rumos, ajustar e continuar perseguindo os objetivos. Então, ele se estrutura dessa forma para que o Brasil, primeiro, aproveite as questões objetivas que nós temos, como o Atílio falou. A gente tem muita competência nas empresas, muita competência no setor público, muita competência na academia. Então, vamos aproveitar essa competência e estruturar políticas nesse sentido. Vamos, a partir desse novo posicionamento, rever a nossa posição geopolítica mundial. Está aí o debate agora, Estados Unidos e China, e não é um debate de tecnologia, é um debate geopolítico, de quem
né, vai dominar a próxima década, né, e assim por diante. Então, o Brasil tem competência para isso. Então, é nesse sentido, com esses objetivos maiores, que o plano foi estruturado, e aí a gente fica muito feliz, e agora tem um trabalho a ser feito durante 2025, de estruturação desse comitê para que essas ações possam ser coordenadas. Até porque, assim, a Brascom desenhou um plano, né, que é o Plano Brasil Digital 2030+. Também a gente viu, né, durante esse período, a Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital lá do Conselhão, que o Atílio participou ativamente, também elaborou o seu diagnóstico, trazendo uma sugestão de plano de ação. Agora, o que o governo precisa fazer é transformar esse comitê, né, num elaborador de um plano que seja um plano de governo, né? E o plano pressupõe isso que Atílio? Pressupõe que tenha metas, que tenha responsabilidades, que tenha objetivos bem definidos, né? Tenha linhas de ações colocadas. Eu acho que é nessa expectativa que vocês estão aí com o trabalho do desenvolvimento do comitê, a partir do referencial que vocês já haviam desenhado ali no Conselhão. É isso? Ou estou errado? É isso. Esse, que nem o Sgobi comentou, né, o Plano 2030+ tem 6 pilares, cada um dos pilares tem ações de curto prazo, médio prazo, tem também nesse aspecto da coordenação e da gestão. O Brasil tem alguns fundos que têm que ser utilizados de uma forma mais estruturada e assertiva, né? Nós estamos falando de FUST, FNDCT, FISTEL, enfim, tudo isso pensando de uma maneira com uma gestão centralizada. Por sorte, né, tivemos a liberação do FUST em 2024, depois de 26 anos de criação, 20 e poucos anos de criação. O Funtel, que a gente fala pouco, mas é um fundo que foi bastante utilizado, assim, para padrões brasileiros de utilização de fundo, né? Mas foi bastante utilizado nos últimos anos, apesar de ser menorzinho, tem ele também, né? Sim, então, assim, vários desses pilares eles precedem também de ações de gestão desses recursos, né? Porque esses recursos, eles existem e eles têm que ser coordenadamente melhor utilizados ou melhor priorizados. Nós já vimos algumas ações que são oriundas do próprio 2030+, principalmente na questão de educação, né, de escolas conectadas, que usa essa questão do FUST, usa também, foi feito a questão do leilão, né, que as empresas me fugiu o termo elas assumiram compromissos, né, de fazer investimentos, né, a partir do... Sim, e aí a partir da renúncia fiscal. Da renúncia fiscal, obrigado, Sgobi. A partir da renúncia, umas ficaram com X mil escolas, outras com Y. Isso também faz parte da parte de não só do pilar de infraestrutura, mas também do pilar de capacitação, que nós levamos muito em conta. Então, tem várias outras questões que são, vamos dizer assim, fundações, não só de infraestrutura, mas fundação do plano, né? Nós sempre falamos da alfabetização digital ou da capacitação como um todo, né? Isso é muito importante. Dados da Brascom dizem e apontam o quanto nós temos de gap de profissionais capacitados no mercado, apesar de nós termos ainda um índice de desemprego, no nosso setor de TIC nós temos um gap ao contrário, nós temos mais ofertas do que pessoas capacitadas. Então, no Conselhão nós falamos muito do letramento digital, isso faz parte também de uma das fundações do Plano 2030+. Então, tem muitas questões que estão sendo aplicadas, as empresas, como foi falado também, o setor privado é parte ativa nessa questão, principalmente do letramento, você vê isso com várias iniciativas. Vou falar um pouco pela Huawei, nós temos programas específicos, a empresa B também tem, a C também tem. Se você somar tudo isso,
Nós fazemos um letramento do lado privado, mas isso tem que ser estruturado com prioridades de governo e com uma visão uniforme, vamos dizer assim. O que eu pergunto para vocês é se a gente também não corre assim, na iniciativa sempre de se elaborar um plano, né, e de você ter um projeto nacional, o risco de você acabe tendo vários projetos, mas sem efetividade nesses projetos. Eu relembrei aqui na minha abertura, né, que a Estratégia Nacional de Transformação Digital de 2018 já tinha uma coisa que estava desenhada lá. Bem ou mal, você teve o Plano Nacional de IoT desenhado, você teve o Plano Nacional de 5G desenhado, que eram coisas que dialogavam um pouco com essa agenda que vocês levantaram muito bem no Conselhão, no Plano Brasil 2030, e que, de alguma maneira, está desenhado aí como trabalho desse comitê que vai ser colocado. A gente viu no ano passado também iniciativas importantíssimas, como do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o Plano Brasil Mais Produtivo, que de alguma maneira também dialoga um pouco com essa frente que a gente está falando. Não corre o risco da gente ter um monte de plano também e esses planos não levarem a nada? Não tem essa preocupação do lado das empresas, do lado das associações que estão acompanhando isso? Então, o Samuel, você está correto a você fazer essa análise. E esse diagnóstico que você faz foi o diagnóstico que nós fizemos, né? Essa falta de visão de longo prazo fragmenta esses projetos. Então a hora que eu tenho um projeto que eu olho e todos no governo convergem para aquele objetivo, eles estão contribuindo para aquele projeto maior. O que acontece hoje nessa fragmentação é que o projeto, ele é, por si só, um projeto que ele é o seu fim. E aí, o que ele contribui para o objetivo do desenvolvimento, do reposicionamento do país, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa é o mérito, se a gente pode dizer assim, que o 2030 traz. É esse fluxo de projetos, de recursos, de estratégias, carreando para objetivos que foram apaziguados e debatidos com a sociedade. Esse que vos fala, quando o projeto a gente sistematizou ele em novembro de 2023, eu fiz assim, não tenho medo de errar, eu fiz mais de 80 reuniões apresentando o projeto, apresentando e coletando informações, né? O que você acha? O que você acha que falta? Ou seja, envolvendo os atores. E isso foi sendo incorporado, foi sendo debatido e foi sendo evoluído, de forma que a gente não teve negativas, a gente teve contribuições para que essa visão pudesse ser pavimentada. Então, nesse sentido, que a gente tem que olhar, por exemplo, o que o Atílio acabou de falar, escolas conectadas, tá certo? Ela tem que dialogar com o letramento digital das pessoas para que as pessoas possam ir para o GovBR, acessar serviços públicos e aí serem mais eficientes e reduzir as filas, né, dos serviços públicos em qualquer instância, né? A gente olha, por exemplo, para o PIX, né? A gente tem no plano, tem ideias de que as pessoas possam acessar os ATMs dos bancos públicos para o governo digital. Olha que coisa bacana. Se você tem conectividade no banco, né, é você pôr dentro do equipamento que está disponível para a população, você colocar o governo digital e ele possa acessar o serviço público a partir do ATM. Isso é coordenar os projetos a um objetivo maior, que seria o acesso da população aos meios digitais, resolvendo mais facilmente os seus problemas, os problemas do indivíduo, né? Então, esse tipo de situação, a gente vê que essa coordenação funciona nesse sentido. E aí, pegando outras articulações que são importantes. Acho que tem fatos já no nosso dia a dia que nos estimulam a isso.
se você pega a implantação do 5G, se você pegar o cronograma de implantação do 5G e fazer um batimento com o número de cidades que já implantaram o 5G, nós estamos mais à frente do que o cronograma. A gente avançou mais do que o cronograma estabelecido. Tá bom, podemos avançar mais? A partir daí, se o 5G está chegando nas cidades, como que eu oferto serviços digitais para essa população, públicos ou privados, né? Elevando o nível da população para níveis diferentes do que ele tem hoje. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, de novo, falo aqui, nós não estamos criticando os programas, as estratégias, não. A gente acha que eles são meritosos, eles têm objetivos. O que a gente está fazendo é coordenando essas estratégias para objetivos maiores. É nesse sentido. E aí potencializa até os projetos que estão sendo feitos pelos vários ministérios, pelos 19, 17, 15, 22 ministérios que estão fazendo o projeto. Você potencializa a ação dele com resultados a um objetivo maior. Atílio, você quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, assim, espero que não soe com arrogância ou pedante, mas eu concordo com você numa visão inicial de ter muitos planos, mas aonde eu queria dizer que eu não queria ser arrogante, mas sendo otimista, esses planos que você citou, né, e talvez faltou citar um, ou você vai falar mais para frente, mas, por exemplo, o Brasil Mais Produtivo, o PEBIA e outros, na nossa visão de Comissão do Conselhão e Brascom, o Sgoben me corrige, eles estão contidos no 2030 mais, tá? Eles não conflitam. Nós cooperamos com o PEBIA, com as consultas públicas, tivemos reuniões com o secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, cooperamos, analisamos. A inteligência artificial é um dos pilares que nós comentamos do 2030 mais. Então, sendo otimista, eles não vão ser muitos planos, mas com uma coordenação, da qual a maioria dos provedores desses outros planos, você citou o MDIC, é um dos 8 ministérios do CIT Digital, do decreto de 11 de novembro de 2024. Então, no nosso ponto de vista, isso consolida a visão do 2030 mais, tá? A minha sensação, às vezes, é que parece que essas questões que a gente discute sobre a importância de uma política de transformação digital, sobre a importância de você trazer essa agenda digital para dentro das políticas públicas, às vezes não é utilizada como uma ferramenta para o governo resolver problemas básicos que ele tem que resolver, quando, por exemplo, ele fala sobre a gestão pública, né? A gente sabe que existe uma grande crítica na sociedade de que o Estado é pesado e entrega pouco. Na verdade, talvez ele não seja pesado e entregue pouco, talvez ele só seja pouco eficiente. Se ele se digitalizar, se ele conseguir num caminho de digitalização, ele passe a ser mais eficiente e responda a esse anseio da sociedade. Mesma coisa da economia. Bom, o Brasil tem uma economia que hoje perdeu muita competitividade, perdeu inserção em agendas mais importantes. Então, vamos ter um projeto econômico aqui voltado para inserir o Brasil na economia digital. Às vezes me parece que falta isso, falta pragmatismo em olhar a transformação digital. Vocês concordam? Eu estou falando, estou viajando aqui. Fica fácil para mim e para o Atílio respondermos isso porque somos do setor de tecnologia. Mas eu fiz uma provocação no início para fazer uma reflexão, faço uma reflexão também agora. Aqueles que não são do setor de tecnologia, mas tomam as decisões, eles são analógicos. Eles não vivenciaram esse mundo que está aqui. Eles não acompanham, pode ter acompanhado as evoluções, mas não participam ou não, né? Usam o WhatsApp, nem entende o pleno potencial, né? Talvez não entenda o pleno potencial da tecnologia. E eles são colocados à frente de situações que eles não dominam, porque eles são analógicos. E eu não estou fazendo crítica, é uma constatação, tá certo? De que e aí às vezes falta compreensão, Samuel,
do potencial da tecnologia para resolver problemas efetivos. Esse é um ponto. Né? Então, e aí entra o trabalho de vocês de catequização, de convencimento, de formação. Perfeito. E tudo mais. E entra o entendimento, o Atílio pode ratificar o que eu vou falar, o entendimento, primeiro, da criação, né, de um comitê no Conselhão para subsidiar o presidente da República. É importante que se fale o papel do Conselhão para levar o plano 2030 para o presidente soltar um decreto. Esse é o papel estratégico. E é isso que o Conselhão tem como missão. Então, perfeito, está cumprindo o seu papel. Mas, assim, e hoje o Conselhão, ele é totalmente permeado por pessoas de tecnologia. Certo? Se começar a falar o nome de empresas que estão lá representadas, você vai ver que tem uma grande quantidade de empresas de tecnologia lá. Mérito do governo que está enxergando que o mundo caminhou para o digital. Então, positivo. Positivo, de novo, a questão do estabelecimento do 2030. Né? Só que eu coloco de novo o desafio. O desafio é falar para os analógicos a questão dos efeitos e do potencial e como o digital funciona. E eu vou dar um exemplo disso, e que está no plano no 2030, assim como os outros exemplos que eu dei, que o Atílio está correto de fazer. O 2030 é um grande guarda-chuva que ampara vários planos, né? A gente está, nesse momento, discutindo a questão do Brasil se posicionar com uma política pública de atração de investimentos em data center. Por quê? Porque o data center é aonde a transformação digital acontece. Cada ligação, essa ligação nossa aqui que a gente está fazendo, tem um LEDzinho piscando em alguma parte do mundo que está gravando essa nossa videoconferência aqui. E assim, todas as relações digitais que se estabelecem. Então, ele é o locus aonde a transformação digital. Então, e aí vocês sabem muito bem que em função do fenômeno da IA, a demanda, mas não só, né, o fenômeno da IA potencializou, mas não só, a digitalização da economia também está requerendo isso, um número maior de data centers para processar os dados que estão sendo disponibilizados. E aí o governo olhou para isso, né, e está discutindo uma possível política de atração de investimentos em data center. E aí entra qualificação profissional, entra as questões de energia, entra as questões de ex-tarifário, né, e PPB, ex-tarifário versus PPB, para que a gente possa importar e se posicionar, mas também ter capacidade produtiva aqui no Brasil. Então, assim, é uma política de médio e longo prazo, né, para o Brasil ter se colocar no player de data center global. Então, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, até daqui a pouco eu vou falar, o Atílio me puxou a orelha aqui e falou, não, você não falou do PBIA, porque eu deixei parte de inteligência artificial aqui, que é o mais suculento de todos para o final, tá? Eu queria falar um pouco contigo, Atílio, aproveitando aí esse gancho do que o Oswaldo falou, sobre os acertos, né? Acho que o Brasil ele acabou acertando em algumas coisas, talvez não por uma política, com uma estratégia previamente definida, mas coisas que acabaram dando certo. Acho que o Brasil, hoje, me corrija se eu estiver errado, o Brasil é um dos países hoje que disponibiliza mais espectro para 5G, para desenvolvimento das redes de banda larga móvel. Banda larga em fibra no Brasil
talvez aí pouquíssimos casos no mundo, né, tenham um cenário com uma penetração tão relevante já de fibra colocada. A gente entendeu, pelo menos até agora, vamos ver se vai continuar assim, a importância de você ter leilões de espectro não arrecadatórios, então também é um ponto. Vocês citaram PIX como uma grande transformação no sistema financeiro e já outras que estão encaminhadas aí pelo Banco Central. Governo digital, o Brasil também tem talvez aí uma posição uma boa posição em termos de adoção de serviços digitais no mundo, né? Como é que vocês avaliam esse cenário, olhando para as telecomunicações, Atílio, primeiro porque é o nosso foco aqui dos nossos espectadores, mas essas outras frentes também, e como incentivar essas boas iniciativas, essas boas medidas aí que já, de alguma maneira, surgiram ao longo desses anos todos? Não, você, com certeza, eu assino embaixo dessa sua colocação, Samuel, da questão grandes acertos, né? O leilão do 5G foi um deles, né? Não só pelo conceito não arrecadatório, como para a tecnologia standalone, que foi um dos mais avançados do mundo, não no conceito, mas na questão tecnológica. O Sgobi comentou que a evolução da implementação está além da necessidade que o cronograma que a Anatel impôs no leilão. Então, isso, sem dúvida, se dá não só pela concepção muito bem feita, desde a política pública que criou as questões do modelo do leilão, mas também como nós passamos a ter outros competidores para a banda larga móvel, o que facilitou essa implementação, principalmente regionalmente, e aí vai de encontro com a sua fala sobre banda larga fixa. Hoje, mais da metade da banda larga fixa que é provida no Brasil, elas são pelos pequenos provedores ou provedores regionais, isso que fez essa penetração crescer rapidamente e geograficamente também maior. São pontos muito favoráveis nessa área de telecomunicações. Eu vou citar alguns outros acertos, né, falando na nossa área, uma revisão da visão do uso do espectro dos 6 GHz, com equivalência e separação IMT e Wi-Fi. Foi uma revisão consensual que a Anatel teve. Você tomar uma decisão e depois voltar atrás com base em históricos de análise de outros países foi muito importante. Então, tem muitos casos de sucesso. Falei muito da parte telecom, mas você falou de serviço de governo digital, enfim. Mas, de novo, né, essas ações, elas ainda estão com um foco muito canalizado nas suas áreas. Nós teríamos que ter ações. O leilão do 5G tem um pouco mais disso que eu vou falar, que é ele pensou na conectividade das escolas, ele pensou que não, infelizmente por razões operacionais e de um dos vencedores, mas tinha cobertura de 36 mil quilômetros das rodovias federais, que isso não é só para as rodovias, você sabe que nas margens das rodovias tem sempre pequenos vilarejos, enfim, etc., que seriam beneficiados. Então, você sai um pouco só de venda de espectro para fazer cobertura. Pensou em uma rede para uso governamental, né? Uma rede privativa para uso governamental. Você tem a parte da rede privativa, que era uma parte muito importante também. Então, são grandes resultados positivos, que nem você falou, nós poderíamos passar algumas horas falando aqui. Agora vamos chegar no assunto do momento, mas que eu acho que faz parte de toda essa conversa, né? A nova onda que a gente está vendo de transformação tecnológica no mundo, de inovação tecnológica do mundo, e que tem todo o potencial aí para provocar na nossa sociedade efeitos parecidos com o que a gente viu a internet provocar há 20, 30 anos atrás. A inteligência artificial é a grande corrida, né, dos países nesse momento para ocupar uma posição de liderança. Vocês mencionaram, o Brasil tem já o PBIA, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Final do ano passado, o Senado também aprovou um projeto de lei nesse sentido, que vai ser discutido, acredito eu, esse ano
em profundidade na Câmara dos Deputados. Qual que é a avaliação que vocês fazem da inserção desse debate da inteligência artificial diante das necessidades que a gente tem ainda básicas, né, de conseguir fazer uma coordenação maior pensando na transformação digital? Dá para conciliar as duas coisas? A gente precisa fazer primeiro o alicerce para depois fazer as paredes? Onde é que essa discussão se insere? E como é que faz para o Brasil não ser pego a reboque nesse debate global, né? Para que, no final das contas, a gente só não vire um consumidor de tecnologia de inteligência artificial sem ter nenhum protagonismo. Tá bom. Se me permite, só fazer um comentário que o Atílio trouxe, e eu acho que não pode passar desapercebido. A questão tecnológica de optar por standalone, acho que foi uma questão extremamente acertada e ainda não despertada. Mas o que você está querendo dizer com isso? Se a gente olhar para o 4G, qual foi a grande transformação que o 4G trouxe para a sociedade? O streaming. O streaming revolucionou como que a gente se diverte, como a gente estuda, como a gente assiste os filmes, como a gente assiste futebol, enfim. O streaming foi propiciado pela tecnologia 5G, 4G. E o standalone? O que a gente pode produzir de disruptivo em cima do standalone? Porque lembrando, Atílio, você me corrige se eu estou certo, standalone core é só Brasil e China que tem. Então, assim, se a gente produzir algo em cima disso, a gente vai ser revolucionário. É só essa mais uma provocação que eu faço aqui. E no seu ponto aqui, a questão não é que a gente precise ter todos os elementos para que a gente dê um salto. O momento que a gente vive é espetacular nesse sentido. Antes energia elétrica, a gente precisa instalar os postes, passar o fio e não sei o que, para depois pendurar a luz no poste. Com tecnologia não é assim. Eu consigo, e a China deu exemplo disso, eu consigo sair de um patamar, mesmo não tendo as condições objetivas, lembrando que, por cerceamento dos Estados Unidos, eles impediram, né, a ida de chips, de GPUs avançados para a China, e a China conseguiu dar um salto qualitativo e quantitativo na sua inteligência artificial. A beleza do momento que a gente está vivendo é esse. Eu não preciso ter todos os elementos objetivos instalados para que eu consiga fazer essas disrupções, tá certo? Eu posso fazer a qualquer momento. Às vezes a escassez te leva à criatividade, né? Então, no caso da China, acho que é um exemplo emblemático nesse sentido. Faltava o principal ali, eles conseguiram fazer mais com menos. Foi isso que eles fizeram, resumidamente. Então, acho que é um caso a ser observado. E aí, tem uma questão, o Samuel, e falando aqui, passando para o Atílio, a questão que no 2030, voltando ao 2030, você tem a questão do ambiente regulatório. E o ambiente regulatório propiciado pelo PL de IA, na nossa avaliação, não é favorável ao desenvolvimento de IA no Brasil. Então, esse é um ponto. Então, assim, a gente precisa olhar, além das questões regulatórias, objetivas ali, proteção do indivíduo, garantias de direito, o que isso afeta todo o cenário. Então, é com esse olhar que a gente vai trabalhar na Câmara para acomodar essas visões no PL 2338 de IA. Você acha que o projeto, eu já vou te passar a palavra, Atílio, mas só para fechar essa manifestação aqui do Sérgio, você acha que o projeto está fundamentalmente falho ou ele pode ser ajustado com pequenas melhorias? Tem uma questão que é crucial, da questão do direito autoral. Da forma que está, a gente, e aí eu estou falando, recuperando a minha fala de instalação de data center no Brasil, da forma que está,
a gente não atrairá data centers no Brasil para treinamentos de IA. Por quê? É muito restritivo. Toda a diversidade brasileira, que hoje é garantida por direitos autorais, das nossas músicas, da nossa cultura, da nossa... não pode ser treinada. Não pode ser treinada se o detentor do direito não permitir. Isso restringe, mesmo que ela seja pública. Isso restringe o Brasil a levar a sua diversidade para os modelos de IA. É grave isso que eu estou falando. Né? Então, a mesma coisa é que, da forma que está, eu tenho que retornar para os modelos de IA treinados com os direitos autorais que não foram pedidos e retreinar as IAs, o que é mais grave ainda. Do ponto de vista prático, inviabiliza o processo. Inviabiliza e os custos são impeditivos. Então, assim, esse é um ponto de reflexão. Eu não estou falando aqui para derrubar e não dar direitos autorais, não é isso. É haver um balanceamento entre essas questões. A gente precisa ter o treinamento das IAs em português. Eu acho que o Brasil pode ter um protagonismo em relação a isso. Treinar as IAs com a língua portuguesa e dominar os países, dominar do ponto de vista, né, logicamente, tecnologicamente, com modelos de IA treinados em português, temos toda a competência para fazer isso. Foi uma das sugestões que a gente apresentou à PEBIA. Então, essas ponderações é que precisam ser acomodadas no PL 2338. Perfeito. Atílio, como é que você vê aí as propostas que o Brasil tem, o que o Brasil já avançou em inteligência artificial, à luz do que foi discutido ali no Conselhão, à luz do que vocês vinham propondo aí de projetos de estruturação de transformação? Eu, separando em dois grandes projetos, né, o do Executivo e o do Legislativo, o do Executivo nós vemos com muito bons olhos, como uma boa participação das entidades de tecnologia que participaram de consulta pública, reuniões, enfim. Nós temos índices de investimento bem altos no BBIA, nós estamos falando, se não me engano, 23 bilhões de reais, de infraestrutura, 6 bilhões. O que nós torcemos é que ele seja executado como está no plano. O plano é bom, ele tem pequenos ajustes, mas eles têm esse dinheiro, ele vem de diferentes fontes, tem diferentes atores dentro do governo que vão dar essa sustentabilidade nesse custeio, vamos assim dizer, mas ele está no norte que estamos de acordo, de novo, colaboramos como instituições, como associações, e nós vemos com muito bons olhos e gostaríamos que ele fosse realizado como está no papel. Eu concordo com o Sgobi na questão do PL de IA já do Senado, que agora vai para a Câmara. Ele tem que ter ajustes, e abrindo um parênteses, tecnologia, ela evolui muito rapidamente. Nós estamos falando de inteligência artificial, modelo A hoje, em 2026 nós vamos estar falando do modelo B, de outros complementos de inteligência artificial. E os modelos regulatórios eles não podem restringir o avanço da tecnologia. A gente sabe que política pública e regulação ela é muito mais lenta do que o avanço tecnológico. E você não pode ter o contraponto, que nem o próprio Sgobi falou, de deixar o Brasil evoluir por questões de um projeto de lei que restringe, vamos assim dizer. Então, mas, de novo, sendo otimista, eu acho que com alguns ajustes nós melhoramos. Eu não estou falando de sandbox regulatório para esse caso de IA, que é mais complexo, mas eu estou falando de uma simplificação na regulação para facilitar o avanço e o tempo para estar mais sincronizado com o avanço da própria tecnologia.
Perfeito. Esse é o grande dilema, né? Regular ou não regular e quanto regular. Eu acho que todos os governos, todos os projetos de política pública têm esse grande desafio. E aí, justamente, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, queria que vocês tentassem resumir aí em talvez uma prioridade ou um ponto de atenção que vocês destacariam para 2025, quando a gente está falando de políticas públicas de transformação digital. Para onde olhar, se isso for um conselho para o governo ou para o nosso espectador aqui, que deva ficar atento a esses aspectos. Começando contigo, Sérgio. A expectativa é alta, Samuel, Atílio, e agradecendo vocês aqui pelo convite, mas a expectativa é alta para que a gente tenha agora, nesse primeiro trimestre, uma política pública de atração de investimentos em data center. Acho que seria um avanço significativo e uma bandeira e um sinal que o Brasil daria para o mundo para que se colocando como um receptador desses investimentos. Temos as condições objetivas, tanto competitivas quanto comparativas, questões de energia, questões, né, de time zone favorável, né? Acho que a gente já tem maturidade também de pesquisa nas universidades, então condições objetivas nós temos para fazer. Temos um mercado grande que é consumidor de tecnologia, então a gente está acreditando bastante. E o ponto que eu aqui gostaria de destacar, porque é uma questão, inclusive, o ano passado, debatido num seminário, onde nós três estávamos, né, um seminário de educação da Huawei, é a questão de formação de recursos humanos. A gente tem que olhar a tecnologia como a possibilidade transformadora de ascensão social da nossa população. Se a gente fizer esse diálogo entre a tecnologia com a possibilidade das pessoas melhorarem as suas vidas, cara, a gente vai ter um caminho de sucesso. E aí formar gente preparada para as posições que o setor, e aí não é só o setor, porque tecnologia é transversal a toda a sociedade, então a indústria está contratando, a educação, o governo está contratando, o comércio está contratando, né? Então, quem é um profissional habilitado tecnologicamente, ele vai conseguir um emprego de melhor qualidade, consequentemente, em função do poder de radiação, ele vai conseguir melhorar a sua vida e melhorar a sociedade brasileira como um todo, movimentando o PIB, né, e a economia. Então, é nesse sentido, e eu acho que esse ponto a gente ainda não endereçou adequadamente, recapitulando o que o Atílio falou. Iniciativas de várias empresas são feitas de maneira robusta, números robustos, mas que ainda não estão endereçando ao problema real de trazer isso e mudar a vida do cidadão. Esse é o ponto. Perfeito. Atílio, você, prioridade para 2025, o que seria? Eu diria, complemento e corroboro com a fala do Sgobi, não vou ser repetitivo, vou tentar ser um pouco mais criativo também, complementar. Eu diria, por mais que nós falamos bem de conectividade, ainda o Brasil precisa de conectividade, tanto geograficamente quanto em números. Nós estamos falando território nacional 90% ainda não coberto, estamos falando de geografia, e aproximadamente 18% da população não tem acesso à internet. Então, acho que conectividade ainda é um gargalo para fazer a inclusão digital e a transformação digital. E um outro item que ele é complementar à questão dos data centers, mas já falando do conteúdo do data center, é o uso inteligente do compartilhamento de dados do próprio governo. O governo tem uma riqueza de dados muito grande, mas às vezes ele não é utilizado de uma maneira eficiente e eficaz com a capacidade que ele tem e a qualidade e a riqueza desses dados. Um uso mais compartilhado. Eu vou dar exemplos.
Você tem hoje grandes massas de dados do TSE, da Receita Federal, enfim, não necessariamente eles são interligados e simplificados. O exemplo que eu vou dar é quando você vai solicitar um passaporte, você precisa de dados de N órgãos, Receita, Ministério da Defesa para homem de reservista, dado do TSE que votou, e você tem que levar tudo isso, sendo que o governo tem tudo isso. Então, assim, o uso eficiente dos dados vai facilitar a vida do cidadão. Então, com você somando data centers e conectividade e com o conceito de um compartilhamento inteligente, você vai melhorar no limite a vida das pessoas e das empresas. Eu endosso o que você falou embaixo. Qualquer coisa que você vai fazer num cartório, você tem que tirar atestados e certidões, sendo que você tira atestados e certidões sempre digitalizadas. Então, por que ele já não puxa, né, automaticamente aqui? É uma loucura. Mas, enfim, coisas aí do Brasil, certamente a gente vai caminhar nesse sentido aí. Gente, acho que foi um ótimo papo aqui para a gente começar o ano pensando nessas políticas públicas para o ambiente digital. Não poderia ter sido melhor. Vocês trouxeram muitos insights aí para o que a gente tem para trabalhar. Certamente no final do ano a gente volta para conversar, para ver o que avançou, o que não avançou e aquilo poderia ter sido diferente. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, Atílio, Sérgio. Foi um prazer conversar. Prazer é obrigado, meu. Samuel. Obrigado, Bob. É sempre um prazer aí. Bom ano para todos. Até mais. Tchau, gente. Tchau. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Teletime em Destaque. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com mais entrevistados, mais temas interessantes para conversar com vocês. É isso. Obrigado pela audiência. Em breve a gente volta. Tchau, tchau.